Eu já levei um móvel horrível para casa do cliente. Uma porta de um armário aéreo orgânica foi cortada na serra, toda torta, mal solucionada em relação ao projeto. E eu sabia que estava ruim antes de levar, mas eu levei assim mesmo, porque eu achei que eu estava fazendo o meu melhor naquele momento. E foi nesse momento justamente que eu perdi a minha autoridade com o cliente. A partir daquele dia, porque depois disso ele questionou cada detalhe de cada móvel que veio, cada escolha, cada medida, cada especificação. E eu tinha criado aquilo sozinha. Esse vídeo é sobre algo concreto, as decisões que destroem a sua autoridade antes que o cliente diga uma única palavra. Mas antes de explicar como eu saí dessa, é hora de você se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho, compartilha com quem você sabe que também precisa ouvir isso. E agora, vamos ao que interessa. A arquiteta tinha especificado uma porta de aéreo de banheiro em formato orgânico, com o espelho colado no MDF e a fita de LED embutida pela frente, com um espelho jateado. Um projeto bonito, bem diferente do que eu já tinha feito até então e que fazia todo sentido no contexto daquele ambiente. O problema é que o marceneiro não sabia executar aquilo. E eu também não. Não sabia se era viável, como resolver o problema do embutimento da LED, inclusive como esconder o fio numa porta de giro, ou até se o resultado ficaria realmente bom. O que eu deveria ter feito nessa situação? Parado, questionado a especificação antes, discutido com a arquiteta se aquilo era executável do jeito que estava desenhado. Talvez a gente tivesse chegado numa solução diferente ou mantido até mesmo o conceito do móvel com uma técnica que o meu marceneiro dominasse. O que eu fiz na realidade, quis agradar o cliente, quis agradar a arquiteta, quis entregar aquilo que o projeto pedia. Eu bati o pé que a gente ia testar. E o resultado foi exatamente o que você imagina quando alguém tenta executar algo que não domina. Uma porta cortada na serra, toda torta, com um fio de LED aparente, um resultado horrível que eu já nem tenho mais fotos para mostrar aqui para vocês. Só que eu levei isso desse jeito para o cliente. E não existe uma forma de recuperar a autoridade depois de apresentar um resultado assim, sem antes admitir o erro com clareza total. E mesmo admitindo, o estrago já estava feito. A pergunta que o cliente passou a fazer em cada móvel seguinte àquele foi sempre a mesma, mesmo que ele não verbalizasse isso. Será que esse aqui também vai dar problema? Quando o cliente começa a pedir muita explicação, a questionar o orçamento, a querer alterar o que já foi definido, a primeira reação que a gente tem é achar que o problema é ele, que ele é difícil, que ele não confia no processo, que ele não tem perfil para trabalhar com a gente. E às vezes é isso mesmo. Dentro do método Yuka essencial para marcenarias, a gente trabalha com a identificação do perfil de cliente ideal. Só que tem outras vezes que a situação não é essa. Tem situações nas quais o cliente questiona porque em algum momento anterior ele teve razão para duvidar. Pode ter sido um prazo que não foi cumprido, uma especificação que chegou diferente do que foi apresentado para ele, um resultado que ficou abaixo do que foi prometido, ou até mesmo uma porta torta com fio de LED aparecendo. O cliente não esquece. Ele pode não falar mais sobre aquele episódio específico nunca mais, mas ele carrega. E esse peso aparece depois como um questionamento, como um pedido de alteração, como uma insistência num detalhe que você considera pequeno no projeto. Isso não é frescura, é desconfiança construída. E quem construiu isso, na maioria das vezes, foi você mesmo. Existe uma confusão que precisa ser desmontada agora. Ceder por não saber dizer não é diferente de ser flexível. São coisas opostas. Flexibilidade é quando você entende o pedido do cliente, avalia tecnicamente, adapta o que é possível sem comprometer o resultado. Você tem controle dentro do processo. Você sabe onde pode ceder e onde não pode. Já quando você cede por insegurança, é quando você não sabe se aquilo vai funcionar, mas concorda assim mesmo com o cliente, porque é mais fácil do que dizer não para ele. Porque você não quer parecer inflexível, porque você quer agradar.
No caso dessa minha porta, eu cedi porque eu não tinha argumento técnico para dizer isso aqui não é executável do jeito que está especificado. Eu não dominava o suficiente na época para saber onde estava o problema. Então eu fui em frente e o resultado foi uma porta que eu mesma sabia que estava errada antes de levar para o cliente e levei assim mesmo. Quando a decisão de ceder vem da falta de argumento técnico e não de uma escolha consciente, você não está sendo simpático ou agradável. Você está deixando o projeto sem proteção. E o cliente, mesmo sem entender o motivo, vai sentir isso no resultado diretamente. O que acontece quando você não domina tecnicamente aquilo que está especificando ou executando? Você para de defender suas decisões. Porque, no fundo, você não tem certeza se está certa. Aí o marceneiro fala uma coisa diferente daquela que você especificou na frente do cliente e você não tem argumento técnico na ponta da língua para responder. O cliente pergunta por que você escolheu determinado material e a resposta sai vaga, porque a escolha foi mais estética do que técnica. Alguém questiona a especificação de uma ferragem e a resposta não vem com a precisão que aquela situação pedia. Cada uma dessas situações isolada parece pequena, mas elas formam um padrão. E o padrão que o cliente marceneiro leem é o seguinte: essa profissional não domina o que está fazendo. E quando essa leitura se instala, você perde o controle de todo o processo. O marceneiro começa a tomar decisões que eram para ser suas, de projeto. O cliente começa a trazer sugestões do fornecedor como se fossem mais confiáveis do que as que você apresentou. E você fica ali, gerenciando o que os outros decidem, em vez de liderar o projeto que é seu. Isso não é falta de personalidade ou de talento, é falta de domínio técnico. E esse domínio tem solução. A autoridade ela não vem de quantos anos você tem de mercado, não vem de ter um Instagram bonito, nem de ter feito uma boa faculdade. Vem de uma única coisa: você dominar o assunto do qual você está falando. E não é sobre saber tudo, tá bom? Porque isso ninguém sabe. Mas saber o suficiente para tomar decisões, para defender suas escolhas, identificar quando algo vai funcionar ou não, antes de apresentar isso para o cliente. Isso sim gera autoridade. A arquiteta que o cliente respeita, desde a primeira reunião, não é necessariamente a mais experiente, a com mais tempo de mercado. É a que chega na reunião sabendo o que especificou, por que especificou, como vai ser executado e o que acontece se der errado. É que quando o marceneiro fala outra coisa na frente do cliente, tem argumento técnico para responder. E eu não estou falando de opinião, eu falo de argumentos. E isso se aprende, não na faculdade. A faculdade não necessariamente vai te ensinar isso, mas você aprende com método, com estudo dirigido, com quem já percorreu esse caminho antes. Dedicação te leva longe, método te leva no lugar certo. E tem uma coisa que ninguém fala, mas que você sente. É exaustivo demais ser competente e ainda assim precisar provar isso em cada reunião, em cada projeto. É desgastante saber fazer e ser questionado como se não soubesse. É pesado carregar um projeto inteiro nas costas e ainda ter que convencer cada pessoa envolvida de que você sabe o que está fazendo. Esse cansaço tem nome. Ele se chama falta de autoridade estabelecida. E ele é diferente do cansaço de trabalhar muito. Porque trabalhar muito, você resolve descansando. Falta de autoridade, você resolve mudando o que você entrega, o que você sabe e como você se posiciona. Porque quando você tem autoridade de verdade, quando você domina o processo do começo ao fim, o cliente ele passa a questionar menos, porque você dá menos brecha para isso. Você chega com a resposta antes dele fazer a pergunta. Você antecipa o problema antes que ele apareça na obra. Você fala com precisão. E precisão transmite segurança. Se você chegou até aqui, você já sabe que o problema não é o cliente difícil, não é o marceneiro que não segue o projeto, não é o mercado que não valoriza a arquitetura. O problema, quando a autoridade falta, está no domínio técnico que ainda não foi construído. E a boa e a má notícia são a mesma. Isso depende unicamente de você. Depende de você decidir que não vai mais entrar em uma obra sem dominar o que especificou. Que não vai mais aceitar executar o que não sabe se é viável ou não. Que não vai mais ficar em silêncio quando o marceneiro contradiz o seu projeto na frente do cliente. Mas decisão sem método vira intenção. E intenção sem estrutura não leva a lugar nenhum.
Porque, como eu sempre digo, do papel à execução só chega inteiro quem tem método. A atualização constante não é opcional para quem quer ter autoridade. É o custo da manutenção dela. Porque as ferragens mudam, os materiais evoluem, as soluções técnicas se renovam o tempo todo. Quem para, em algum momento vai encontrar alguém mais atualizado que você, na mesma sala, concorrendo pelo mesmo cliente. E mais do que estudar sozinha, estar em comunidade com profissionais que enfrentam os mesmos problemas acelera tudo. Porque você não aprende só o conteúdo. Você aprende como alguém resolveu a situação exata que você está vivendo agora. Isso não tem preço. Eu levei aquela porta torta para o cliente porque eu quis agradar antes de saber se eu conseguia entregar com qualidade. Eu paguei um preço alto por isso. Não só naquele projeto, mas na confiança que levou tempo para reconstruir, inclusive com a arquiteta. Você não precisa aprender isso na base do erro. Existe um caminho mais curto, mais fácil. Se você quer construir autoridade técnica de verdade, saber especificar, saber defender, saber identificar o problema antes que ele apareça na obra, o método Yuka Essencial foi construído exatamente para isso. Eu te vejo no próximo vídeo. E se você quiser saber mais sobre o método, comenta aqui, eu te aguardo. Vamos conversar.